Aqui? Então tá, beleza. Bom, gente, eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite do Jean e agradecer imensamente todas e todos os participantes do Círculo de Estudos Husserlianos. Obrigado pelo convite, né, por essa oportunidade de estar aqui apresentando a minha pesquisa. Então, desde já, primeiramente fazer uma apresentação minha, né? Eu sou Fernando Neves, eu sou mestrando, né, do programa de pós-graduação em filosofia da UF. Sou formado em filosofia pela UERJ, ambas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E desde o início da minha graduação, bem mesmo do primeiro período, que eu estudo a fenomenologia do Husserl. Sou, sim, infeliz, não sei se feliz ou infelizmente, eu sou uma pessoa extremamente obsessiva nas investigações lógicas. Desde lá até aqui eu ainda não consegui sair desse livro, muito menos sair das investigações que eu costumo estudar. Atualmente, né, como eu falei, eu faço parte da pós-graduação na UF e sou orientado pelo professor Carlos Tourinho, professor da UF, e também faço parte do LAF, né, que é o Laboratório de Fenomenologia da UF. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Tudo que eu for falando, gente, citação e link, eu irei deixar aqui nos comentários. Infelizmente, eu não pude fazer uma projeção, por motivos diversos aqui que não vem ao caso. Aí esse aqui é o link do nosso laboratório. É um laboratório novo que a gente ele ainda está em construção. E, enfim, nós tivemos, né, dois seminários já de apresentação. Nós temos um grupo de estudos que depois nós podemos trocar mais uma ideia com relação a isso. Mas, de qualquer forma, a minha origem institucional são essas, é o UERJ e o UF. E no que diz respeito ao meu interesse de pesquisa, né, especificamente, eu tenho estudado as investigações lógicas assim de uma forma considerável, especialmente capítulos específicos no qual eu venho estudando há muito tempo, né, a introdução da primeira investigação lógica o texto no qual eu mais me detive nesses últimos anos, né, assim, né, o meu TCC foi sobre o parágrafo 7, e agora eu estou no mestrado fazendo uma pesquisa um pouco menos direcionada a um capítulo e mais direcionada à obra como um todo. Né, a minha primeira pesquisa, né, que foi de iniciação científica, que foi a mesma pesquisa do TCC, ela teve como tema o princípio da ausência de pressupostos nas investigações lógicas. Eu não sei se todos aqui estão familiarizados com a fenomenologia do Husserl, provavelmente alguém já deve ter dado algum panorama em alguma palestra, ou enfim, no próprio círculo, mas de qualquer forma eu vou contextualizar aqui o meu campo, né, onde que eu estou me movimentando, para não ficar uma coisa muito perdida. Como eu falei, né, tudo que eu falar aqui, a minha comunicação, ela está no contexto do livro Investigações Lógicas, de Edmund Husserl, de 1901. Por quê? Eu me detenho sempre na primeira edição das Investigações Lógicas. Né? Todos nós sabemos que o Husserl ele reeditou as Investigações Lógicas depois do que alguns autores chamam de virada transcendental, né? As Investigações Lógicas é um livro que é dividido atualmente em dois volumes. O primeiro volume ele é o Prolegômenos à Lógica Pura, e o segundo volume é dividido em duas partes, que compõem 5 investigações fenomenológicas, né? 5 investigações de caráter lógico. E eu me detenho sempre, gente, na edição A, porque a gente sabe que tem toda uma discussão quando se trata de Husserl da virada transcendental. Né? A gente sabe que a virada transcendental, ou seja, os textos a partir de 1913, eu digo de forma, né, mais explícita, há pesquisa que apontam que esse transcendental já estava presente em alguns outros textos anteriores, só que não é a minha questão aqui, não se detenho nesses detalhes. Os textos a partir de 1913, ou seja, ideias para uma fenomenologia pura,
são textos que têm um outro caráter, diferente das investigações lógicas. Né? O foco principal, em geral, aqui dizendo, das investigações lógicas é uma crítica do Russell ao que ele denominou psicologismo. E, de uma certa forma, né, como ele deixa bem explícito, é uma crítica ao psicologismo e uma investigação filosófica que dê bases para a formação de uma lógica pura. Então, a gente tem que entender as investigações lógicas como uma crítica ao psicologismo na lógica e na epistemologia, e como uma nova clarificação, uma nova fundamentação para a disciplina propedêutica a toda e qualquer ciência, a saber, a lógica. A lógica é entendida de diversas formas, mas especialmente como técnica do conhecimento, técnica da ciência, enfim. A gente sabe que toda e qualquer ciência, isso, quando eu digo a gente sabe, é do ponto de vista russerliano, que toda e qualquer ciência de alguma forma supõe, se usa de conceitos da lógica para executar as suas atividades, né? Sejam ele o conceito de verdade, o conceito de proposição, de indução, de dedução, né? De fundamentação, todos esses são conceitos lógicos, e toda ciência se vale desses conceitos, e como é sabido, né, na época contemporânea de Russell, ainda era assim forte a discussão segundo a qual as bases fundamentais da lógica estava cunhada numa disciplina empírica específica, a saber, a psicologia. Então, em termos diretos, é como se disséssemos que a base de todo conhecimento científico estivesse calcado na psicologia empírica, na psicologia experimental, seja ela uma psicologia descritiva, seja ela uma psicologia explicativa. E como Russell mostra no primeiro volume das investigações lógicas, que é o Prolegômenos, dizer isso, né, que a psicologia é o fundamento de todo e qualquer conhecimento científico, inclusive o conhecimento filosófico, se é que sobraria conhecimento filosófico após dizer que a psicologia é o fundamento de todo conhecimento, isso cai em várias contradições, né? Faz com que a razão entre em contradição consigo mesma e faz com que a própria ideia de ciência seja desclassificada, né? Ela perde a sua autoridade, né? Isso está muito bem claro no primeiro volume das Investigações Lógicas, né? Quem não conhece, é muito importante ler esse livro. Não é um livro de fenomenologia descritiva, é um livro muito mais em caráter argumentativo do que descritivo. Lá ele expõe todos os argumentos que mostra, né, quais seriam os problemas caso a lógica fosse... A lógica, não só a lógica, mas a teoria do conhecimento fossem fundamentadas pela psicologia, como era bem forte na época do Russell. Só um momento que eu perdi aqui a conexão do meu notebook. Então, esse é o contexto do livro no qual eu estou me baseando. Eu não vou me comprometer aqui com textos posteriores por uma questão de cuidado. A gente sabe o quão densos são as obras do Russell, né? E estar nas investigações lógicas já é um terreno complicado, né? Denso pra caramba. Imagine ir para as obras posteriores. Então, caso eu faça alguma menção, caso vocês façam alguma pergunta das obras posteriores, posso responder, mas sem nenhum compromisso tão quanto eu já estou delimitando aqui das investigações lógicas. Em especial, né, como eu falei, parágrafos do Prolegômenos, a introdução da primeira investigação, a primeira investigação, né, sobretudo, e, claro, a sexta investigação, né? Como é uma pesquisa de mestrado que eu estou realizando, ela ainda está em andamento, então muita coisa ainda eu preciso clarificar. Aqui a minha ideia é muito mais apresentar uma tese, né? Não uma tese no sentido de tese de doutorado, mas uma ideia, e propor que vocês
reflitam e pensem acerca dessa ideia, né? E aí, como eu estava falando, né, o meu interesse de pesquisa, é que eu finalizo essa parte, é em todas as reflexões do Russell que possibilita uma fundamentação das ciências humanas, em especial a psicologia, que sempre foi o meu interesse de pesquisa na filosofia. Então, o meu interesse é fazer uma pesquisa o mais minuciosa possível, no qual nós possamos contribuir com aquilo que atualmente nós conhecemos como os fundamentos fenomenológicos da psicologia. E trabalhar os fundamentos fenomenológicos da psicologia é algo que exige toda uma atenção a todo o itinerário husserliano, porque desde as investigações lógicas já é possível identificar aonde está calcado esses fundamentos, né? O Husserl, ele diz explicitamente isso em várias passagens, principalmente, né, na introdução da primeira investigação lógica, que a fenomenologia, além de fundamento da lógica, é um fundamento da psicologia. Ele deixa... E, detalhe, hein, ele fala que a fenomenologia é o fundamento da psicologia experimental, sobretudo. Assim, não que ele esteja... eu não quero comprometer o Husserl aqui, tá? Porque ele era muito rigoroso, né, com essa questão da psicologia, mas eu posso passar passagens claras no qual ele diz que a fenomenologia descreve certas vivências, né, vivências psíquicas, fenomenologicamente reduzidas, né, no qual a psicologia experimental irá buscar o seu fundamento genético. O que é fundamento genético? Na primeira edição fundamento causal, né? É aquilo que a psicologia experimental fazia no início da sua história. Mas, assim, eu não estou comprometendo o Husserl e falando que, claro, que ele está dizendo que a fenomenologia é o fundamento só da psicologia experimental. Não é essa a minha questão aqui, tá, gente? É porque, na época dele, o que havia ali de mais latente era a psicologia experimental. Então, ele já deixava claro que a fenomenologia ela tem a sua contribuição na fundamentação de uma psicologia a saber experimental. Quando o Husserl falava de psicologia na sua época, ele não estava se referindo à psicologia tal como a gente entende hoje, né? Sobretudo, a divisão entre psicologia científica e psicologia clínica, isso não existia ainda na época dele. Ele não falava, pelo menos não conheço nenhuma passagem no qual ele tinha algum conhecimento acerca de psicoterapia, psicologia clínica, psicologia aplicada a terapia. Não era essa a questão dele. O Husserl, ele, quando falava de psicologia empírica, ele mais se detinha à ideia de uma psicologia científica, né? E aí, desde a época de Brentano, é muito claro de que a psicologia experimental, ela pressupõe uma psicologia descritiva. Ou seja, o que é uma psicologia descritiva? É uma psicologia que, de uma certa forma, executa o princípio da ausência de pressupostos, né? Ou seja, ela tira fora de circuito toda e qualquer explicação causal acerca da vida psíquica e se volta apenas para aquilo que é dado imediatamente. Então, é uma psicologia puramente reflexiva acerca de conceitos fundamentais no qual a psicologia experimental irá se valer para fazer as suas pesquisas. Então, a psicologia experimental ela precisa se valer do conceito de percepção e precisa diferenciar o conceito de percepção do conceito de imaginação. Quando você faz um teste experimental psicológico, no qual está em jogo percepção e imaginação, você precisa ter, a priori, esses conceitos claros, né? A diferença entre os dois. Uma psicologia não fenomenológica, que não diferencia percepção de imaginação, por exemplo, hoje, agora falando de uma forma contemporânea, pode acabar tendo uma abordagem um pouco equivocada quando se trata, por exemplo, de pessoas que estão em surto psicótico, né? Eu não sei se vocês concordariam com isso, mas fenomenologicamente falando, percepção e imaginação elas possuem uma diferença de essência, e para o sujeito que está tendo surto, para o sujeito que, enfim, está tendo o que nós poderíamos dizer que é uma ilusão, né, para ele é uma percepção. Né? Não adianta você falar para uma pessoa que está tendo surto que ela não está tendo uma percepção se ela está vivendo
algo como percebido. Então, a importância de se descrever a distinção entre distinção a priori, de percepção e imaginação, já tem essa primeira implicação. A percepção é a experiência da presença de algo em carne e osso. A experiência da presença de algo. Se algo efetivamente está dado no mundo, isso daí já é uma outra questão que não diz respeito à fenomenologia. A fenomenologia, ela não pressupõe essa distinção entre a mente e o mundo. O mundo como forma objetiva, coisal, né? Algo que esteja posto fora da consciência. Pelo menos nas investigações lógicas, esse tipo de questão não é que o Russell diz que não há, mas é que o Russell ele diz que não é algo que pode ser pressuposto pela fenomenologia. Isso é algo a se pesquisar, enfim, algo a se deter em outro momento. Então, como eu estava falando, né, eu estou falando tudo isso, gente, para mostrar o quão é importante uma pesquisa descritiva acerca da vida psíquica para a formação de uma psicologia, né, seja ela experimental ou não. Então, é isso, né? Basicamente, nós poderíamos dizer que, não enquanto uma psicologia descritiva, mas enquanto uma fenomenologia, o Russell ele faz isso na sexta investigação. Ele faz essa distinção entre percepção e imaginação, ele dá para a gente ali qual é a essência da percepção, que faz com que ela seja diferente de uma imaginação, né? A percepção, ela dá a própria coisa, e a imaginação, a percepção, ela apresenta a coisa, e a imaginação representa a coisa. Na percepção, nós temos a própria coisa, e na imaginação, nós não temos a própria coisa, mas algo como a sua semelhança. Então, isso já é uma primeira distinção conceitual puramente descritiva, sem pressupor nenhuma condição genética e causal acerca dos órgãos do corpo, sabe? Por exemplo, isso não pressupõe o cérebro, isso é quase como se fosse uma distinção, quase como se fosse ontológica, né? Que diz respeito tanto à percepção, tanto aos objetos, né? A possibilidade deles se autodoarem. Então, esse tipo de, por exemplo, né, esse tipo de distinção, ele já contribui, porque quando você estiver diante de uma pessoa com um surto, né, um surto de confusão de atos psíquicos, né, que é mais ou menos isso o que acontece num surto, né, a pessoa ela confunde atos perceptivos com atos imaginativos. Ela está imaginando, mas ela vive a percepção da coisa. Jamais você vai dizer que a pessoa não está vendo o que está vendo. Essa que é a questão toda, né? Se a percepção, se a fenomenologia dá esse resultado descritivo de que a percepção, ela vive a presença da coisa, e a pessoa está tendo uma percepção, você pode jamais dizer que ela não está percebendo o que ela está percebendo. Você pode, claro, trabalhar com a ideia segundo qual aquela percepção ela pode ser corrigida e, posteriormente, ser analisada como uma percepção, como uma confusão de atos psíquicos. Né? Eu estou dando esse primeiro panorama para mostrar para vocês já como que... Enfim, eu estou tentando entrar no debate que eu sei que você... eu não sei, pelo menos o Jean, ele gosta, não sei como que os outros integrantes do grupo, se também é do interesse deles, mas essa coisa da fundamentação da psicologia a partir da fenomenologia do Russell. A gente sabe que existem outras formas de fundamentação da psicologia, como a das análise, né, do que é a partir da fenomenologia do Heidegger. Só que, assim, a gente ainda tem hoje uma dificuldade muito grande de saber, afinal de contas, o que significa falar em fundamentação fenomenológica da psicologia a partir da fenomenologia do Russell. Né? É difícil, né? Assim, eu estou falando, isso não estava programado para eu falar, mas falando já que aproveitando o incêndio, falar da fundamentação fenomenológica da psicologia a partir do Heidegger, a princípio parece bem mais à mão. Eu acho bem mais à mão. A analítica existencial te dá uma
uma percepção muito mais à mão acerca de uma fundamentação da psicologia. Só que no caso do Russell, eu vejo uma dificuldade muito grande, né? Uma dificuldade porque isso, para você se utilizar dessa fundamentação fenomenológica do Russell, você precisa de todo um entendimento de 40 mil páginas ditalografadas, sabe? Assim, de um entendimento muito sólido das descrições fenomenológicas. E a gente sabe que cada investigação tem toda a sua dificuldade, então torna-se uma tarefa muito difícil. Mas é a nossa tarefa pesquisar isso, né? Então, eu tenho como um projeto futuro contribuir para esta fundamentação. E eu ainda estou nas investigações lógicas, vendo o que há de interessante nas investigações lógicas que pode servir como contribuição para isso. E agora eu posso dar início aqui propriamente a ideia que eu gostaria de passar nessa comunicação, que, né, já está bem dada aqui no meu título, né? O título da minha comunicação é o conceito de evidência como princípio metodológico nas investigações lógicas, né? Nesse livro no qual eu estou me detendo. Então, o que eu quero dizer aqui nessa comunicação, se eu fosse logo adiantar? Eu gostaria de comunicar que o conceito de evidência é o primeiro princípio quando nós formos fazer qualquer investigação fenomenológica. O conceito de evidência ele é um princípio metodológico. Ele não é um método, ele é um princípio metodológico. Ou seja, ele é aquele elemento que guia os métodos. É aquele elemento onipresente, ou seja, que está presente o tempo inteiro quando você vai fazer qualquer investigação fenomenológica. É a eporré, é a redução, que é o que torna uma investigação propriamente fenomenológica? Não posso dizer que não, mas não é a primeira, né? Um argumento para tentar mostrar isso. Polêmico, inclusive. Quando Russell lançou as investigações lógicas na primeira edição. Investigações lógicas é um livro de fenomenologia, né? Elucidações para a fenomenologia e teoria do conhecimento. Ali havia eporré? Não. Na primeira edição, não. Mas já havia fenomenologia. Então, é possível afirmar, pelo menos possível, de que a eporré não seja necessariamente o método primordial da fenomenologia. É o método primordial da fenomenologia transcendental? Aí eu já não sei se eu tenho capacidade para chegar nesse ponto. Mas, pelo menos, se nós pudéssemos falar em tipos de fenomenologia, não sei, essa fenomenologia descritiva que é exercitada nas investigações lógicas não tem eporré. Só tem na segunda edição, não eporré, mas reduções, né, que o Russell ele edita, né, depois do lançamento do Ideias. Então é isso. Já que não tem eporré, não tem reduções transcendentais nas investigações lógicas de forma explícita, há estudos que mostram que há redução nas investigações lógicas, reduções específicas, como uma tal de redução psicológica, como diz o Fragata, né? Redução aos dados réel fenomenológicos. Enfim, eu concordo que há, mas não há um trabalho de reduções nas investigações lógicas, ou seja, não há assim, capítulos específicos que tornam explícito isso, né? Mas o Russell ele deixa claríssimo o que deve guiar as investigações lógicas, né? E aí essa ideia não é minha, né? E aí agora eu digo que essa minha ideia do conceito de evidência como princípio metodológico está baseado nos trabalhos do professor Tourinho, que foi quem me deu esse estalo, né? Eu já pesquisava o princípio da ausência de pressupostos, que eu vou explicar depois o que é. Mas eu não me ative ao conceito de evidência propriamente, né? Eu lia o livro e não é a coisa mais importante, mas eu não consigo enxergar. Isso mostra já um outro caráter a priori, um outro caráter fenomenológico da percepção.
as coisas elas se doam por perfis. Quando você olha para uma coisa, a outra já se oculta, né? É assim que acontece quando a gente está lendo um livro. Você está percebendo uma coisa ali no texto e tem todo um halo que sai do seu campo de consciência, né? Mas, enfim. E aí, o texto, né, o artigo no qual eu estou baseando essa minha comunicação, eu vou colocar aqui no chat, ele tem esse título aí, ó, 2 teses sobre a evidência, o duplo deslocamento propedêutico à fenomenologia de Russell. São 2 teses sobre a evidência. Vocês encontram esse artigo nesse link aí, ó, que eu vou passar. Esse link ele tem vários textos de fenomenologia, tanto do Russell, tanto do professor Tourinho. Vale muito a pena para quem está estudando Russell, para quem está iniciando ou para quem já é estudante, vale muito a pena ler os artigos do professor, são assim, extremamente fiéis ao textos e coisas assim, bem concatenadas e claras, né? E vamos lá, gente. Nesse artigo, né, eu não vou aqui, a minha intenção aqui não é descrever o artigo, é pegar uma parte do artigo como ponto de partida. No artigo, o professor ele fala de 2 deslocamentos que há na fenomenologia do Russell quando a gente fala de evidência. O primeiro é o mais conhecido, que é na primeira investigação lógica, é um deslocamento, né, uma passagem de atos meramente significativos para atos significativos preenchidos na intuição. O que isso significa? Significa que a intencionalidade, ou seja, o direcionar-se para um objeto, ele pode se dar de 2 formas no mínimo. Você pode simplesmente dar uma informação, eu estou falando aqui de forma bem didática, tá, galera? Não me perdoem. Você pode simplesmente falar alguma coisa para alguém, você pode emitir um juízo, você pode emitir uma expressão qualquer, né, sem que aquilo acerca do qual você está falando esteja presente. Né? Então, se eu falo para vocês que há uma chave em cima da minha mesa, vocês não estão vendo a chave. Né? Isso é uma expressão meramente significativa. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Agora, isso daqui é uma primeira forma de intencionalidade. Vocês estão intencionando o objeto, à distância, remotamente, apenas por meio da expressão significativa, né? Há uma chave em cima da minha mesa. Mas, agora, entra a intuição em jogo, é o que faz o deslocamento. Você sai da mera informação, você sai da mera comunicação e você vai para o conhecimento, né? A partir do momento que eu mostro a chave para vocês, ó, vocês têm agora, ó, gente, há uma chave em cima da minha mesa. Vocês têm uma informação comprovada pela intuição. Né? Ou seja, vocês intuíram aquilo que eu falei, o objeto acerca do qual eu me referi. Seja perceptivamente, que é quando você vê de forma imediata a coisa, seja por meio da imaginação. Agora, não preciso mais mostrar para vocês a chave. Basta com que eu fale assim, gente, há uma chave em cima da minha mesa, a minha chave, para que vocês possam imaginar a chave. A imaginação também é um ato preenchedor, intuitivo. Todos os atos psíquicos que dão a coisa de forma imediata, eles são intuitivos. Né? Isso está na 6ª investigação, no parágrafo 44, se eu não me engano. Mas, enfim, essa é a primeira passagem. Isso, gente, é muito importante para se falar de Russell, de ciência, de conhecimento, de qualquer coisa que diz respeito à ciência. Né? Uma coisa é você emitir um juízo. Uma coisa é você emitir uma expressão, um juízo, uma fala, uma crença, uma opinião. E aí o Russell diz no Prolegômenos, no parágrafo 6, por mais convicta que seja a sua crença, sua opinião, por mais forte que seja o seu sentimento acerca daquilo que você fala, conhecimento, evidência, não é um sentimento muito forte acerca daquilo que você fala. Em Russell, só há conhecimento
tanto no sentido filosófico, tanto no sentido empírico das ciências. Só há conhecimento quando há intuição, quando há preenchimento intuitivo. Então, bases fenomenológicas para a fundamentação da ciência. Não se fala de ciência propriamente quando esta atividade pretende se produzir conhecimento apenas a partir de atos meramente significativos. É preciso com que os juízos dessa ciência estejam calcados na evidência. Ou seja, o que significa algo ser calcado na evidência? Ser baseado em evidência. É preciso, em poucas palavras, simples, é preciso que fale e que aquilo acerca do qual se fala esteja presente, ele mesmo. Aí agora eu vou utilizar termos que não são totalmente aprovados pelo Russell. Seja na percepção interna, seja na percepção externa. Né? Se eu emito para vocês um juízo do tipo todo ato de consciência direciona-se para um objeto, isso é um ato de percepção interna que vocês podem evidenciar na visada interior do ato de vocês. Basta vocês pensarem, basta vocês tentarem emitir um ato de consciência sem que ele esteja direcionado para um objeto. Isso é evidência, isso é conhecimento, isso é um dos conhecimentos mais primordiais da fenomenologia. Mas eu posso também emitir um conhecimento, uma fala acompanhada de intuição, a partir da percepção externa, que é a percepção que não é para o interior, mas para o exterior. Como aquela que eu disse, né? Há uma chave na minha mesa. Quando você olha para algo que não são os seus atos psíquicos, você está tendo uma percepção externa. A gente sabe que nas investigações lógicas, o Russell ele desfaz essa distinção entre percepção interna e percepção externa e passa para percepção adequada e inadequada. Isso é claro. Mas eu estou me utilizando dessa terminologia porque ele mesmo se utiliza de forma didática, né? Aquilo que ele diz assim, de forma preparatória, vou usar esse termo aqui, mas daqui a pouco eu vou distinguir e mostrar como que ele tem equívoco, né? A distinção entre percepção interna e externa pressupõe uma tese metafísica acerca, né, da distinção entre mente e mundo. Uma distinção, né, ontológica. Por isso que é complicado falar fenomenologicamente interno e externo, né? Mas, enfim. Então, gente, esse é o primeiro deslocamento que o professor Tourinho ele anuncia no artigo. Gente, é uma coisa que não é. Vocês perceberam que não é algo meramente abstrato e formal? Isso diz respeito à condição de conhecimento de toda e qualquer área, né? Seja para o direito, eu vejo isso muito no direito, né? Isso, né? Você emitir juízos, emitir falas, expressões, linguagens, sem que essas expressões estejam baseadas em intuições que dão aquilo acerca do qual você fala, né? E para o Russell só há conhecimento quando há esse preenchimento intuitivo. Quando, junto com a fala, você tem a percepção, a imaginação e todos os atos psíquicos que garantem a presença da coisa ou do seu estado de coisa. Bem, beleza. E o segundo deslocamento, e eu não vou me deter muito nele, é de que toda evidência predicativa pressupõe uma evidência pré-predicativa. O que isso significa? Toda vez que você emite uma predicação do tipo SEP, ou seja, Fernando é professor, Jean é professor, fulana é professora. Essa proposição, né, predicativa sempre pressupõe uma outra evidência pré-predicativa, que não diz respeito à ligação entre esses dois termos, Fernando e professor, mas aos termos propriamente dito. Para que você junte duas palavras e você ligue elas pelo termo você precisa da evidência dessas duas representações. Eu preciso da presença de Fernando e da presença de professor para que entre um elemento que junte essas duas coisas, que é a unidade categorial beleza? Só que esse segundo deslocamento, ele não tem, no momento aqui, para o que eu quero comunicar, tanta importância. Ele tem importância para a minha pesquisa, porque
esse segundo deslocamento, caso uma hora vocês venham a ler o artigo, ele é importante porque ele dá o limite e os tipos de evidência que existem. Não existe só a evidência empírica, né, que dá a presença da coisa. Existe a evidência categorial, que são aqueles elementos que enlaçam as representações, né? Então até porque a matemática não teria evidência se só existissem evidências empíricas, né? Matemática, a lógica e tudo mais. Nem mesmo as ciências empíricas teriam evidência, até porque para uma ciência empírica juntar dois fenômenos empíricos, ela precisa de uma intuição categorial, né? Mas, enfim, o que interessa a mim nesse artigo, gente, né? Eu aconselho vocês a lerem depois com calma, mas o que interessa a mim como que o Torinho ele mostra a importância do conceito de evidência para a fenomenologia. E aí eu tento mostrar, só que o Torinho ele se atém mais a livros pós-investigações lógicas. Propriamente ele fala de meditações cartesianas, filosofia primeira e lógica formal, lógica transcendental, no qual Russell diz para a gente, você quer começar a estudar a fenomenologia? Entenda o lugar do conceito de evidência na fenomenologia do Russell. Entenda o lugar do conceito de evidência na fenomenologia e, a saber, em todo conhecimento, não só da fenomenologia, em toda e qualquer ciência. Qual é o papel da evidência na produção de conhecimento? Mas, bem, aí a gente fica se perguntando assim, nas meditações cartesianas, isso está explícito no início do texto, de que a evidência é um princípio metodológico da fenomenologia, ou seja, ele precisa estar presente o tempo inteiro. É ele que faz com que a investigação seja fenomenológica. Uma investigação que não esteja na evidência, que não esteja na intuição, na captação direta, não é fenomenológica, não pode, não tem como. O Russell ele tem essa coisa de querer com que as investigações dele tenham um caráter científico no sentido estrito do termo. Né? Existe um sentido lato de ciência, um sentido vulgar, que é entender ciência como ciência natural, né? Ciência experimental, e tem a ciência no seu sentido estrito, que é ciência não é meramente você emitir juízos, mas você emitir juízos baseado em evidências apodíticas. Então, no final das contas, as ciências naturais não são ciências no sentido estrito, né? Porque elas não conseguem emitir juízos apodíticos. Elas conseguem emitir juízos evidentes, mas não são juízos apodíticos, pois são empíricos e baseados em fatos da experiência. E todo fato, enfim, é contingente em sua essência. Bem, a fenomenologia precisa elevar-se, não elevar-se como se ela tivesse um sentido exterior a ela, mas as suas emissões precisam ser cientificamente válidas no nível científico, né? Que é o nível da evidência, é quando algo está baseado em intuições que dão às coisas elas próprias. Esse é o sentido de evidência que eu estou trabalhando. O sentido ainda dos prolegômenos, né? A evidência é a certeza luminosa daquilo que é. A evidência é a vivência da presença daquilo, acerca daquilo do que você fala, né? Quando você fala de algo e você não tem esse algo presente, seja na percepção, seja na imaginação, você não tem evidência. Logo, tudo aquilo que você fala sobre a coisa não é conhecimento. É claro que isso que eu estou falando gera um monte de polêmicas, do tipo, mas ora, e quando você lê um livro de ciências no qual o planeta não está presente para você? Bem, aí já tem toda uma outra discussão, gente, no qual o Russell fala do caráter da lembrança, do registro escrito, de que a evidência ela pode ser reproduzida novamente. Tem toda uma coisa complexa que a gente sabe, né? Então, assim, acho que a gente pode se poupar desse tipo de crítica. E o que interessa aqui é uma coisa que eu estou falando de muito básico, assim, não estou querendo falar nada demais no momento, né? De todo esse projeto que eu coloquei lá atrás, né, ali no início da fala, o que interessa aqui, o que é básico, enfim, para quem está começando a estudar fenomenologia, para quem já estuda há muitos anos e talvez não se ateve a isso,
é a importância do conceito de evidência para todo o itinerário do Russell. O que ele muda, sabe? Quando eu comecei a pesquisar no TCC, eu ainda não falava de evidência. Aí a minha percepção da fenomenologia era uma. As minhas descrições dos fenômenos era uma. Quando eu passei a entender a importância do conceito de evidência, eu passei a minha mente só mudou extremamente com relação ao tema, né, da fenomenologia. Todo um espaço se abriu, toda uma concepção acerca, um olhar das ciências, um olhar do mundo mudou, né, para mim. E aí você vai me perguntar assim, Fernando, né, agora entra uma coisa bem mais específica da minha pesquisa. Outra coisa muito importante sobre a evidência. Vocês já ouviram falar o lema da fenomenologia, né? As coisas elas mesmas. O que isso significa? Né? Um retorno às coisas mesmas. O que significa dizer, né, que se vá às coisas mesmas? Significa dizer de forma ingênua que você vai à coisa tal como ela é fora da sua consciência, aquela coisa, aquele realismo ingênuo. É isso que significa ir às coisas mesmas? Não. Não é disso que o Russell está falando. Ele não está falando de que as coisas mesmas é ir na coisa em si, tal como ela é, caso a consciência não existisse. Não é isso que ele está falando. Eu vou mostrar aqui por meio por meio de uma citação o que ele quer dizer com essa coisa das coisas elas mesmas. O Russell, ele fala isso, até onde eu saiba, pela primeira vez nas investigações lógicas, no volume 2, na parte 1, no parágrafo 2, página 5 da edição da Forense e 10 no original, né, na dos arquivos. Ele diz o seguinte, ó, vou botar aí para vocês verem, para vocês terem uma ideia legal. Ó, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui rapidinho a referência, tá? É longa a coisa, mas eu vou ler assim só o que interessa aqui. Significações, né? Tá aí no chat, tá, gente? Significações que são animadas apenas por intuições longínquas, vagas, impróprias, quando de todos por algumas, não nos podem satisfazer. Queremos retornar às próprias coisas, né? Aqui que ele dá a expressão, é daqui que se tira, tá? Bem, mas e aí, o que isso significa? Aí ele explica depois ali, ó. Com base em intuições plenamente desenvolvidas, queremos trazer para nós a evidência que isto que está dado numa abstração atualmente consumada é verdadeiramente e efetivamente aquilo que as significações das palavras querem dizer na expressão das leis, né? Aqui essa passagem tem muitos detalhes, tem um monte de... Ele pressupõe que a gente saiba o que é abstração, né, o que é evidência, o que é significação, mas vamos aqui apenas a título de comunicação entender que o que o Russell quer nas investigações lógicas não é emitir apenas expressões linguísticas, ele não quer falar das coisas de longe. Tudo que ele afirma a partir da intuição daquela coisa. Ou seja, da captação direta e imediata daquilo que ele quer investigar. Né? Se ele quer investigar o fenômeno da expressão linguística, ele precisa falar da expressão linguística na medida em que ele vive diretamente, experiencie diretamente o fenômeno da experiência da expressão linguística. Né? Isso faz uma remissão à ideia segundo qual faz-se ali uma investigação a priori de caráter necessário e apodítico, né? Emite-se, isso é o que é parte da fenomenologia do Russell. Tudo que ele fala, né, é preciso com que essas coisas estejam no nível da
necessidade da apoditicidade, né? É o método da filosofia em geral, é preciso com que aquilo acerca do qual se fale não possa ser pensado de outra forma, né? Isso que é o conceito de necessidade. Em contraposição ao conceito de contingência, né? Aquilo que pode ser ou não ser. Então, vocês podem perceber aí o que o Russell quer dizer com o termo as coisas elas mesmas. Ele quer dizer, ir às coisas elas mesmas significa falar das coisas na medida em que elas estejam presentes elas próprias, na medida em que elas se autodoem. E ele faz esse apelo, né? E aí vamos fazer agora as investigações lógicas fazer sentido. Para quem que ele fala isso? Né? Sobretudo para os psicologistas, né? Dizendo, eu vou evidenciar a idealidade das proposições lógicas e mostrar na evidência que a lógica se assenta em idealidades e não em objetos empíricos. Né? E aí, ir às próprias coisas significa produzir conhecimento propriamente dito. Né? Eu não estou falando da coisa de longe, de forma remota, de forma meramente simbólica. Eu estou falando da coisa na sua presença. Isso dá o quê para a investigação? Um caráter de validade cognitiva. O que é isso? Isso dá legitimidade em termos de conhecimento para aquilo acerca do qual se fala. Você pode falar, eu estou produzindo um conhecimento legítimo. E é isso para mim que é o poderoso no conceito de evidência. Você pode evocar essa ideia. Eu estou produzindo conhecimento porque o meu juízo está pautado na evidência, na presença da coisa ou do seu estado de coisa. Né? Uma coisa é eu falar papel azul, outra coisa é eu falar este papel azul é quadrado. Pronto, eu já estou dando um estado dessa coisa, são coisas diferentes, né? A maioria das vezes, os juízos científicos, eles são dados por estados de coisa, ou todos, né? Eu falo assim, gente, porque existem ciências que não são só ciências, né, da vida, existem aquelas psicologias que são da vida interior, né, enfim. Mas, enfim, então essa é uma outra coisa que eu queria dizer, é uma referência interessante, né, do que o Russell, para vocês verem o quanto que o conceito de evidência ele é onipresente nas investigações lógicas, já nas investigações lógicas, apesar do Russell afirmar isso lá nas meditações cartesianas, né, 29 anos depois. E eu gostaria também de fazer um apelo para vocês. Outra coisa também, muito importante. Agora, olha só, não fiquem com raiva de mim, tá, gente, com o que eu vou fazer agora. Mas é só para vocês verem o quanto que o conceito de evidência ele está presente não só em Russell, mas também nos seus discípulos. E aí eu peço muitas desculpas aqui a vocês, mas olha só, eu vou fazer uma citação do Ser e Tempo, que é muito parecida com essa citação que eu acabei de colocar aqui no chat. O Heidegger, ele não fala do conceito de evidência, mas se vocês fizerem uma análise comparativa das duas passagens, você vai perceber que o Heidegger está se baseando nessa passagem aí do Russell que eu citei. Né? A primeira passagem que eu coloquei no chat é do Russell, né? Investigações Lógicas, 1900. Agora, olha a passagem do Heidegger, que interessante. Eu vou botar a referência aqui também. O que está entre... Peraí. Eu acabei, calma aí, eu acabei repetindo. Não, tá certo, tá certo. Agora eu vou botar a referência aqui. O que está aí entre cochetes é a página original, tá, gente? Do texto original. Olha só como que é interessante. Vocês podem até copiar isso e analisar depois com calma, mas olha como que é legal, o quanto que é... Olha só, a primeira passagem, que é do Russell, ele fala que, né, ele não quer significações, intuições longínquas, vagas e impróprias, né? Ele quer ir às próprias coisas. Olha agora a passagem do Heidegger. O termo fenomenologia exprime uma ideia que pode ser assim formada, as coisas elas mesmas, em oposição a todas as construções que flutuam no ar.
aos achados fortuitos, às assunções de conceitos só em aparência demonstrados, às perguntas só aparentemente feitas e que são transmitidas com frequência ao longo das gerações como problema. Aí, ó, poder-se-ia objetar, no entanto, que essa máxima é algo que pode ser entendido por si mesmo. Olha agora essa frase aqui que eu acho inspiradora. Além de expressar o princípio de todo conhecimento científico. Né? O lema, as coisas elas mesmas, exprime o princípio de todo conhecimento científico. Bem, se for correto afirmar que ir às coisas elas mesmas significa basear o juízo na evidência, é possível afirmar que a evidência é o princípio de todo conhecimento científico. Mas, é claro, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês não entendam evidência no sentido ingênuo, né? E nem ciência no sentido ingênuo. Quando eu falo de ciência, novamente, eu falo de ciência no sentido de toda e qualquer investigação baseada em evidência. E o que é evidência? É a experiência, a vivência da presença da coisa ou do seu estado de coisa. A fenomenologia, ela se baseia na evidência, ela não é uma ciência empírica. Ela não é uma ciência experimental, não é uma ciência positivista, mas ela produz conhecimentos evidentes, apodíticos. A ideia da intencionalidade, ela é uma ideia baseada na evidência. Né? Vocês conseguem evidenciar de que todo objeto direciona-se para todo ato de consciência direciona-se para um objeto. Ou, em outras palavras, né, consciência de, isso significa dizer que ser consciente de algo significa ver algo como algo. Isso é intencionalidade. Isso é uma demonstração, a fenomenologia está mostrando para a gente o que é produzir conhecimento apodítico, né? Tentando mostrar o que significa evidência no seu sentido mais primordial. Entre outras coisas, né? Toda a sexta investigação lógica, todas as descrições das investigações lógicas, da sexta investigação lógica, são demonstrações de evidência. Né? Aquela ideia da quinta investigação lógica e da sexta, de que a percepção funciona por meio de perfis, né? Um objeto ele se doa perceptivamente por perfis. Quando você percebe uma face de um objeto, você é ocultado do seu halo de percepção uma outra parte. Isso daí também é uma assunção baseada na evidência. Qual evidência? Na evidência reflexiva, na reprodução, na percepção imediata dessa experiência. Essa que é a vantagem, né, da fenomenologia. Influência de Descartes, nós temos evidência apodítica dos nossos próprios atos de consciência. Por isso que nós somos capazes de descrevê-los de forma inquestionável. E aí é uma definição da fenomenologia das investigações lógicas, né? A fenomenologia nas investigações lógicas é uma investigação descritiva daquilo que se pode ter, daquilo que é dado de imediato na experiência. Ou seja, a fenomenologia descritiva das investigações lógicas é a investigação daquilo que o Russell denominou réel. No parágrafo, em vários parágrafos, né? Mas sobretudo no parágrafo 16 da quinta investigação lógica, da quinta investigação. São os dados imediatos da consciência. O caráter de perceber, né? Os componentes sensíveis, os componentes né, que no início ele chamou de psíquico, mas tem termos menos psicologizantes para falar disso, ou seja, o caráter de perceber, os dados sensíveis e a completa aparição do objeto são dados réel. É aquilo que a fenomenologia das investigações lógicas descreve. Aí, se eu fosse falar em termos menos técnicos,
A fenomenologia das investigações lógicas pesquisa, quer dizer, descreve com evidência os atos de consciência, sem levar em conta para o que eles se direcionam. Então, a fenomenologia é a ciência da percepção, da imaginação, da lembrança, de todos esses atos de consciência no qual um objeto pode ser apresentado ou representado. Ora, mas depois o Russell ele faz a investigação fenomenológica do tempo, do espaço, do outro, do corpo, de tudo mais. Sim, mas eu estou falando das investigações lógicas. Isso daí é quando ele faz a virada transcendental. É até possível afirmar que a virada transcendental tem essa coisa, né? As investigações lógicas, elas se limitam aos atos psíquicos. Se limita à percepção, à imaginação, ao juízo, às expressões, né? As investigações transcendentais, elas abrem espaço para a investigação daquilo que não é exatamente atos psíquicos, né? Mas que são, enfim, constituídos pela consciência e tudo mais. Mas é isso, eu aconselho muito isso, né? Parágrafo 16 da quinta investigação lógica. A distinção entre, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Isso aqui é, assim, acho primordial. A distinção entre conteúdos que no início ele chama... Aqui, ó. A distinção entre conteúdo descritivo e conteúdo intencional. Essa que é a distinção. Né? A fenomenologia ali, ela faz a descrição de conteúdos descritivos e intencionais. O conteúdo intencional é o correlato, né, do ato de consciência, o correlato significativo do ato de consciência, a significação. Bem, o Jean, tem quantos minutos ainda? Fernando, de quanto tempo você precisa? Bem, eu acho que eu passei bastante, né, da coisa. Eu só preciso de 9 minutos. Eu vou parar aqui 11h20, pode ser? Eu te dou mais 19. Tá, Mais beleza, breve. então. Tá, vou tentar ser breve, tá, gente? Para abrir aí para as perguntas, enfim. Mas vamos lá. Eu vou tentar agora finalizar. E é engraçado que eu não consegui nem... fui tão profundo nas coisas que eu não consegui passar uma coisa que eu queria, mas beleza. Aí, a última indicação que eu daria agora, que também faz parte da minha pesquisa, é o seguinte, né? Ó, o parágrafo 7 da introdução da primeira investigação lógica. O parágrafo se chama Princípio da ausência de pressupostos. Né? Esse era a pergunta que eu queria fazer aqui. Aonde nas investigações lógicas o Russell ele anuncia que a evidência é o princípio metodológico? Nesse parágrafo 7, né, o princípio da ausência de pressupostos. E o que esse parágrafo diz? Eu vou colocar aí para vocês. Ó, princípio da ausência de pressupostos. Para vocês verem, quando eu falei que o Russell ele tem essa coisa da cientificidade muito forte, olha como a passagem ela mostra isso, ela é forte. Uma investigação gnoseológica que tenha uma séria pretensão à cientificidade deve, como já frequentemente sublinhamos, satisfazer o princípio da ausência de pressupostos, em nossa opinião. Porém, o princípio não pode querer dizer mais do que a exclusão de todas as assunções que não possam ser completa e totalmente realizadas fenomenologicamente. Toda e qualquer investigação gnoseológica, ou seja, toda investigação epistemológica que diz respeito ao conhecimento,
deve realizar-se a partir de fundamentos puramente fenomenológicos, né? Ele se pretende uma investigação epistemológica nas investigações lógicas. E essa investigação ela precisa estar fundada em fundamentos puramente fenomenológicos. Aí foi o que eu perguntei no meu TCC. Afinal de contas, quais fundamentos são esses? Né? Ele responde no mesmo parágrafo. Né? É curtinho. Ele diz o seguinte: é uma resposta, né? Quais fundamentos são esses? Os fundamentos fenomenológicos, primordiais. As verdadeiras premissas, né? Estou aqui, eu abro a citação. As verdadeiras premissas dos resultados devem residir em proposições que satisfaçam a exigência de que aquilo que se asserem permita uma justificação fenomenológica. Olha só, o que é uma justificação fenomenológica? Adequada quando possível, portanto, preenchimento através da evidência. Mais ainda, que as proposições devam ser sempre tomadas apenas no sentido em que foram intuitivamente estabelecidas. Aqui eu dou estofo para o que eu falei no início da apresentação, né? A investigação gnoseológica precisa estar baseada em fundamentos fenomenológicos. O que são fundamentos fenomenológicos? São a evidência que é dada pela intuição. É o estabelecimento intuitivo das proposições. Né? O que isso tem a ver com fenomenologia? Tudo. Fenomenologia, ela não é a ciência, né, daquilo que torna o que um fenômeno é, daquilo que é próprio a um fenômeno, daquilo que e aí, se você vai pesquisar aquilo que é próprio de um fenômeno, a espécie, aquilo que é específico de um fenômeno, você precisa de um contato imediato com aquilo. Né? E esse contato imediato é o que o Russell chama de intuição. É a partir de intuições que a gente descreve um fenômeno. Né? Ele é dado na intuição e você se volta para ele. É isso que é a ideia de descrição em Russell ali nas investigações lógicas. Né? No parágrafo 7 ele também fala sobre isso. Descrever significa decompor algo nos seus elementos constitutivos. É isso que ele faz com as vivências psíquicas. O Russell, ele vive uma percepção, ele retém a percepção, ele se volta para ela e decompõe os seus elementos constitutivos, e aí ele descobre nessa captação intuitiva, né, imediata, e se voltar, se ele é imediato, nós temos esse contato imediato, nesse decompor que certos elementos eles são despontados, eles surgem. E aí, quais são eles? As idealidades, né? A idealidade das significações são dadas nesse método descritivo, né? A abstração ela está calcada nisso. Então, enfim, esse conceito de descrição ele tem, sabe, são três conceitos que estão intimamente ligados, né? Evidência, intuição, descrição, que são parte daquilo que é chamado de fenomenologia descritiva. Bem, aqui eu finalizo a minha comunicação, eu não tenho mais necessidade de continuar, só concluindo isso. Né? O conceito de evidência é o princípio metodológico da fenomenologia, né? Toda investigação fenomenológica precisa estar pautada na evidência, e pelo menos no que diz respeito às investigações lógicas, tá, gente? Muito cuidado, pelo menos nas investigações lógicas, realizar uma pesquisa fenomenológica significa ter a intuição como onipresente, porque é a intuição, os atos preenchedores que dão o caráter legítimo de conhecimento para aquilo que se fala. Né?
descrever algo, decompor algo em seus elementos constitutivos, e trazer aquilo de específico é a função da fenomenologia, né? Da fenomenologia dos atos de consciência, das investigações lógicas. E ali nas investigações lógicas, quais são os dados que são imediatos? Quais são os dados que são intuitivamente dados? São os dados réel ou genuínos. Tem várias traduções para isso, né? Genuíno, o genuíno é do professor Dário, né? Tem outras traduções também, mas eu gosto de deixar a tradução como réel, que é o que fizeram lá, né, para real. São esses dados que são os dados que são descritos pela fenomenologia. E no sentido de fundamentação das ciências, é o resultado dessas descrições que vão servir para a fundamentação das ciências, né? A gente pegar o resultado dessas descrições fenomenológicas como uma base conceitual para a construção de uma ciência qualquer. Eu acho que essa que é a questão. Essa que é a relação entre fenomenologia e as ciências em geral. Né? A fenomenologia, ela dá a base conceitual, a princípio, né? Eu digo a princípio, dá a base conceitual para a formação das ciências, né? É isso mesmo que o Russell, né, ele entendia, o Brentano, de que a fenomenologia ela daria a base conceitual para a formação de uma psicologia, para a formação de uma lógica, não formação, né, de uma lógica, mas para a clarificação de uma lógica pura.